A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estudaremos hoje a lição de número 4 da classe de jovens que tem como título O Encontro em Jerusalém e os Falsos Irmãos. Falaremos mais uma vez do apóstolo Paulo pregando a palavra aos irmãos Gálatas, lembrando eles, recordando que ele era verdadeiramente um servo do Senhor, que foi levantado, que foi convocado a pregar as boas novas, porque ali haviam pessoas que estavam duvidando ou colocando em dúvida o caráter de Paulo, se ele era verdadeiramente um servo de Cristo, se ele era verdadeiramente um apóstolo. Mas Paulo foi veemente na pregação do evangelho, lembrando que ele foi chamado, que ele foi escolhido e o papel que ele estava cumprindo era a vontade de Deus. Então, nós falaremos também do encontro dele com os discípulos, com alguns discípulos ali em Jerusalém. E o texto principal está em Gálatas, capítulo 2, versículo 8, que diz: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Resumo da lição: o encontro dos apóstolos em Jerusalém não fez com que Paulo mudasse a sua pregação. Professor, fique atento sempre aos objetivos da lição. Não se perca em sala de aula, trabalhe ali, tenha a sua dinâmica, realize as reflexões juntamente com os seus alunos, mas não perca o foco e também não perca o horário. Explique toda a lição, é importantíssimo que esteja sempre observando. Então, apresente primeiramente a defesa de Paulo em seu ministério, em seguida reflita a respeito dos ensinos de Paulo em relação aos falsos irmãos e apresente o evangelho da incircuncisão. Estes são os 3 objetivos de acordo com cada tópico que está aqui na lição de número 4. O texto bíblico está em Gálatas, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Faça essa leitura em sala de aula. Sempre que for também estudar a lição, não abra mão de ler o texto bíblico. Eu já realizei a leitura, os professores provavelmente já devem ter realizado. Então, vamos para a introdução, que nos lembrará mais uma vez que Paulo está escrevendo a carta aos Gálatas sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E que ele, assim, é interessante observarmos que mesmo com as pessoas confrontando, perseguindo, ele persevera e dá continuidade à escrita da carta para os irmãos que ali estavam. Então ele vai adiante citar o encontro com os líderes da igreja de Jerusalém, no qual os líderes desta igreja, os discípulos ali, que andavam com Jesus, que andaram com Jesus, eles reafirmam que Paulo é realmente um servo do Senhor e que tem em sua vida o propósito real do Evangelho, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, mesmo que com um público-alvo diferente, com a sua estratégia, mas o mesmo Evangelho de Jesus Cristo. Ele foi comissionado pelo Senhor Jesus e reconhecido pelos seus irmãos. Então, é exatamente o tema da lição de hoje. Paulo defende seu ministério, voltando a Jerusalém. Este é o tópico 1, subtópico de número 1. Na busca por esclarecer ainda mais a sua história apostólica, Paulo dá continuidade na carta aos eventos. Então, ele continuou, sabendo que tinham pessoas ali que estavam colocando em xeque a pregação do evangelho de Paulo, do Evangelho de Jesus Cristo, através da pessoa de Paulo, mesmo sabendo, ele persevera, porque este é um sinal do cristão, que todo cristão deve ter, a perseverança, mesmo em meio às lutas, até porque a palavra de Deus diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, até porque nós vemos que no início ali na igreja primitiva, Pedro, João, quando foram presos e outros também que foram presos, maltratados, pediram ao Senhor mais ousadia para continuar na pregação do Evangelho. Isso remete a nós, que todo cristão deve ser perseverante na sua luta, na sua busca em agradar ao Senhor. Então Paulo, ele continua, ele se defende. Essa defesa era necessária, por quê? Porque os judaizantes, nós estudamos já em todas as últimas lições, os judaizantes, judeus que até então convertidos, ou não totalmente, a verdade é que eles não estavam convertidos, mas diziam-se crentes ali e andavam com as práticas da lei. Então, eles não estavam ainda transformados, precisariam entender que o Evangelho de Jesus Cristo era suficiente, que não precisaria adicionar obras humanas a estes sacrifícios. Mas os judaizantes, que até então, antes do Evangelho, viviam amarrado às práticas judaicas, a rituais, a tradições, eles queriam incrementar ao Evangelho de Cristo
esses costumes desnecessariamente, porque Jesus fez um sacrifício perfeito e agora restava ao homem apenas aceitar a Cristo, confessando seus pecados com o seu coração arrependido, para que assim pudesse obter a sua salvação. Mas Paulo continuou mesmo com os questionamentos. E quais eram estes questionamentos? Um dos questionamentos que os judaizantes, vamos relembrar aqui, eles afirmavam que Paulo não era um verdadeiro apóstolo porque ele não andou com Jesus. Mas ele lembra que que o próprio Jesus o chamou quando encontrou com Paulo ali no caminho para Damasco, quando ele estava ali naquele momento indo perseguir os irmãos. Então eles falam porque ele não andou com Jesus, mas ele lembra que foi chamado por Jesus, foi um encontro sobrenatural, e da mesma forma que acontece conosco hoje, de uma forma sobrenatural, nós sentimos a presença do Senhor nos chamando, nos levantando, nos chamando para pregar o Evangelho, para viver esta vida na presença dele. E também os judaizantes, eles afirmavam falsamente que Paulo pregava um Evangelho fácil, que era muito fácil, que era incompleto. Faltava o quê? A lei, segundo eles. Falando que o Evangelho não é só isso, só confessar, somente aceitar. Não, precisa seguir algumas práticas, mas eles estavam enganados e enganando outras pessoas. Por isso, Paulo escreve a carta para alertar os irmãos daquela igreja. Eles também afirmavam que os gentios precisavam da circuncisão, ou seja, precisavam de realizar aquela prática que era dos judeus, que era uma obra humana, mas Paulo foi veemente em afirmar que isto era uma falsa doutrina. Em seguida, eles também afirmavam que Paulo havia mudado o evangelho para agradar os gentios, mas isto era uma mentira dos judaizantes, porque Paulo pregava exatamente o evangelho de Cristo, exatamente como Cristo pregou, exatamente como Cristo ensinou quando chamou a Paulo. E lembrando que os judaizantes, como eles estavam amarrados à lei, eles exigiam que essas pessoas também cumprissem rituais, ordenanças ali da lei até então. Paulo não ficou temeroso, Paulo continuou com ousadia pregando a palavra de Deus. Ele faz questão de lembrar que nos 14 anos ali, que no primeiro versículo que está em Gálatas 2:1, depois passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. 3 anos após a sua conversão, Paulo esteve em Jerusalém. E após esta passagem ali por Jerusalém, 14 anos depois, ele voltou a Jerusalém, indo agora ter com os discípulos, um encontro ali com Pedro e Tiago, que é mencionado em Gálatas 1:18-19. Barnabé e Paulo. Paulo menciona a presença de Barnabé, o filho da consolação. Juntamente com ele, foi Barnabé que acreditou, um dos que acreditaram ali no potencial de Paulo. Ele acreditou e quando este havia se convertido e não foi aceito imediatamente pela igreja de Jerusalém, porque Paulo era um perseguidor dos irmãos ali e de repente ele aceita a Cristo, então ele não teve uma boa aceitação, teve desconfiança dos próprios irmãos ali, porque não sabiam se ele estava verdadeiramente com intenção de pregar, de ser um verdadeiro cristão. Então ele esteve ali em Jerusalém, pregou a palavra, pregou e causou alvoroço, foi perseguido, estava fazendo com que a igreja sofresse uma perseguição até então ali, desnecessária, por causa que ele havia acabado de aceitar a Jesus, aceitar a Cristo, e aquela motivação que o novo convertido tem. Então, de ir sem temor, e muitas das vezes assim com pouco conhecimento, mas com muito desejo. E Paulo estava dessa forma, por isso ele foi enviado a Tarso para aprender mais da palavra de Deus, até que chegou o momento em que Paulo continuou ali, pregando o evangelho. Ele nunca deixou de pregar o evangelho, mas ele veio pregar agora de uma forma com mais sabedoria, levando a palavra em vários lugares, depois em suas viagens missionárias. Então que Barnabé foi um grande amigo de Paulo, um grande irmão que Deus enviou para cuidar de Paulo, para instruí-lo. Paulo ficou tão motivado pelo seu encontro com Jesus, então, e com a cura, que ele causou esse alvoroço lá em Jerusalém. Tempos depois, então, quando o evangelho chegou a Antioquia e Barnabé foi comissionado a ver como Deus estava operando naquela localidade e vendo a graça de Deus naquele lugar, convidou Paulo depois para auxiliá-lo. Então Barnabé, ele abriu as portas para que Paulo pudesse aperfeiçoar o conhecimento da palavra de Deus. 3. Agindo por meio de uma revelação. A descrição paulina sobre a sua ida a Jerusalém começa com a ação do Espírito Santo,
como todo cristão deve permitir assim na sua vida, porque o verdadeiro evangelho ele vai ter alcance de ímpios, de pecadores, se estiver ali a ação do Espírito Santo de Deus. Nós podemos constatar isso quando nós lemos o início ali da igreja primitiva, logo que o Senhor Jesus ascendeu aos céus e ordenou que os discípulos pregassem a palavra, influenciasse as multidões. Então, era através do Espírito Santo, até porque foi uma promessa de Jesus, que derramaria o Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, capacitando-os na pregação do Evangelho de salvação. Então, ele foi ordenado a ir a Jerusalém, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Foi através de uma revelação do Senhor. Em nenhum texto das Escrituras há uma indicação de que Deus deixou de revelar coisas importantes aos seus servos por meio do seu Espírito Santo. Aqui está lembrando a nós que o Espírito Santo age exatamente nos dias de hoje, como agiu lá no passado na vida desses grandes homens de Deus. O Espírito Santo continua trabalhando. O que nós precisamos é dar lugar, precisamos permitir, precisamos buscar. Aqueles que estavam reunidos ali no cenáculo daquela casa, estavam orando incessantemente por dias, buscando do alto até que pudessem ser cheios. E sendo cheios, foram capacitados na pregação do Evangelho. E nós precisamos do Espírito Santo para que possamos ter uma vida direcionada por Deus, uma vida abençoada, com boas escolhas, com escolhas certas, que venham ser de bênção futuramente para nós. Então, quaisquer orientações divinas precisam estar sujeitas ao que já está escrito também, lembrando que é preciso que seja também dessa forma, além da ação do Espírito Santo, sempre alinhada à palavra de Deus, à vontade de Deus, para que não exista engano, porque existem muitas pessoas que enganam, e inclusive é uma das advertências de Paulo. A pessoa pode falar que está sobre a unção do Espírito Santo, mas está mentindo. Então, nós vamos saber se o que a pessoa estiver dizendo ali está alinhado com a palavra de Deus. Você tem que estar de acordo com a Bíblia. Por isso que o cristão ele não pode abrir mão de conhecer a palavra de Deus, estudar, de meditar e também de orar sempre para confirmar aquilo que o Espírito Santo, muitas das vezes, se houver qualquer resquício de dúvida, ore, busque o Senhor pedindo a confirmação e também observe esta palavra maravilhosa para perceber se está alinhado com a vontade de Deus. 2. Os falsos irmãos. Tito, um obreiro grego. Então, Tito era um obreiro gentil. A equipe de Paulo era multicultural. Barnabé e Paulo eram judeus. Então, esse grande irmão de Paulo, Barnabé, era judeu, né? Paulo também. Tito e Lucas, gentios. Então, povos de outra localidade. Ao chegarem em Jerusalém, Tito foi recebido junto com Paulo e Barnabé. Tito, um gentil, foi a Jerusalém juntamente com esta equipe, chegou em Jerusalém. Porém, Tito, ele era de um povo que os judeus não aceitavam porque aquele gentil estivesse pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Só que os judeus, mesmo aqueles que converteram, amarrados às tradições, até porque eles tinham em si que a lei era que Deus, que a presença de Deus era somente para aquele povo. Muitos deles tinham esse pensamento, mesmo convertendo, mesmo sabendo, né, porque Jesus também se origina daquele lugar. Mas Jesus, ele deu a vida por todos, por toda a humanidade. Ele é o Messias enviado para salvar não somente os judeus, mas a toda a humanidade. Tanto é que os judeus foram poucos que receberam a Jesus, né? Se for considerar todo aquele povo, não foi a maioria. Tanto que mataram Jesus, pediram a morte de Jesus. Mas aqueles que aceitaram, mesmo assim, tinham esse pensamento exclusivista. Jesus é para todos, inclusive a Tito, um gentio que estava ali em Jerusalém, junto com os apóstolos que eram judeus. Os falsos irmãos. Paulo cita que em Jerusalém eles foram observados pelos falsos irmãos, ou seja, os judaizantes. Esses que estavam entre os crentes em Jerusalém, eles estavam ali também. Eles estavam ali para para impedir o crescimento do Evangelho de Cristo. Mais uma vez, o inimigo levantando pessoas que deram brecha para que ele pudesse agir através da vida deles, para que pudesse causar confusão dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Os falsos irmãos estavam ali
para impor aos visitantes a obrigatoriedade de seguirem a lei. Mais uma vez, sempre essa questão da lei. Então aqui nós aprendemos duas lições a respeito destes judaizantes, de pessoas que estão ali entre os crentes. Letra A, aqui que está na nossa revista. Nem todos os que estão entre nós são verdadeiros irmãos. Este é um fato, precisamos estar atentos. Nem todos que estão ali têm um propósito, ou estão com um propósito verdadeiro, que é adorar o Senhor, que é servir a Deus com alegria. Tem joio no meio do trigo, em muitas das vezes, mas o crente que é guiado pelo Espírito Santo, ele sabe agir conforme a vontade de Deus. Ele tem a sabedoria para agir no momento certo. Letra B, ele resistiu a essas pessoas, não se sujeitando em nenhum momento. Em nenhum momento ele se sujeitou às investidas dos judaizantes. Paulo foi sempre convicto daquilo que Deus havia colocado em seu coração. E os nossos jovens precisam sempre estar convictos, terem a certeza que Jesus é o Senhor, que Deus é soberano e que precisam sempre da ação do Espírito Santo em todos os momentos de sua vida, em todas as decisões. Isto é necessário para que possamos ser abençoados, para que os nossos jovens façam boas escolhas, sempre serem direcionados pelo Espírito Santo para que tenham uma vida constante, uma vida sempre abençoada na presença de Deus. Sim, haverá as lutas, os desafios que se aprontam para qualquer um de nós, mas para isso é necessário nós não cedermos, não deixarmos de confiar no Senhor, assim como Paulo fez. Aqui o subtópico 3 fala que não cedemos, né? Então Paulo mostra aos Gálatas que mesmo estando em Jerusalém, diante do colégio apostólico ali, né, dos apóstolos, dos discípulos, ele permaneceu firme na perspectiva que distanciava a prática dos gentios e dos judeus. Inclusive, na última lição, tem uma passagem que está na revista que fala que Paulo não pregou o evangelho, pregou o evangelho diferente dos judeus. Mas ali foi apenas uma explicação que está aqui na revista que pode causar algum desentendimento, mas a verdade que o escritor quis dizer ali, que o evangelho era o de Cristo, era o mesmo evangelho de Cristo. Porém, Paulo, ele tinha como foco os gentios, e os gentios não estavam amarrados à lei como os judeus estavam até então. Então, os irmãos que estavam ali em Jerusalém tinham seu público-alvo, então eles combatiam muito essa questão das leis judaicas, enquanto Paulo não tinha essa preocupação ao pregar para os irmãos gentios. Então, esta é a diferença, né? O público-alvo, mas o evangelho, até porque única palavra, o único mover que pode transformar alguém é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho de Jesus Cristo, tanto que o irmão ou irmã fala dessa forma, o irmão que está aí fala da sua forma. Ele tem como a sua cosmovisão, ou seja, a sua visão de mundo, que muitas das vezes fará com que ele aplique ali a palavra de Deus para os seus alunos. É muito disso. Mas Deus, ele é maravilhoso e ele tem cada propósito, projeto para cada um, para cada povo. O Senhor fará com que a palavra chegue ali, ele usará os seus servos também, conforme a sua vontade, mas o evangelho de Jesus Cristo é que transforma. Para que a verdade, ele afirma, né? Paulo se posicionou, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Por quê? Ele fala isso. Ali haviam judaizantes, haviam pessoas ali que também eram seguidores da lei judaica, mas que estavam agora convertidos ao evangelho de Cristo e que muitas das vezes pressionavam até os irmãos ali de Jerusalém para que eles adotassem essas práticas, né, do evangelho, mais adições ali no caso, de costumes judaicos. E esses irmãos, eles combatiam, mas eles estavam ali pressionados e certamente eles chegaram até aqueles dali de Jerusalém falando que Tito está aí, Tito está pregando o evangelho e ele não é circuncidado. Mas Paulo, ele não se dobrou, ele tampouco se preocupou, ele foi firme, não foi rebelde, até porque os irmãos, os discípulos dali, daquela região, os apóstolos, eles não obrigaram a Paulo em nenhum momento. Até porque quando nós lemos aqui, né, em Gálatas capítulo 2, no versículo 6, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele lembra que nada me comunicaram, no versículo 6, lá no final, que nada me comunicaram, ou seja, os apóstolos, que estavam ali em Jerusalém, eles não foram contra
a pregação do evangelho de Paulo, né? No caso aqui, as colunas da igreja que são citadas no versículo 9, Tiago, Cefas e João, eles são considerados como colunas. Inclusive aqui, como coluna da igreja, está citado aqui, né, no Tiago, Cefas e João, que na última lição está citado apenas Tiago e João, né? Mas a palavra de Deus cita também a Cefas. Então Tito, o obreiro grego, não precisou ser circuncidado, até porque, se fosse circuncidado, estaria indo contra o propósito do evangelho de Jesus Cristo. E aí sim, Paulo estaria pregando um evangelho falso, mas ele não se dobrou, ele não se corrompeu e continuou firme na pregação da palavra de Deus. E é assim que a igreja de hoje deve ser, não deve se moldar com os enganos deste mundo, com filosofias, com ideologias mundanas, ideologias de Satanás, com modismos. O jovem de forma alguma pode se comprometer em desviar, se comprometer com as coisas deste mundo e se desviando do caminho do Senhor. São muitas, né? Não é o foco da lição hoje citar cada uma das filosofias, ideologias, pensamentos que o inimigo tem colocado como armadilhas para tirar a nossa juventude dos pés do Senhor. Mas certo é que elas existem, e para que eles combatam isso, para que eles resistam, precisam de conhecimento da palavra de Deus. Vamos aqui para o tópico 3, o evangelho da incircuncisão, e eu vou pedir ao amado professor, professores, irmãos que estão aí nos acompanhando, deixa só o seu like aí, se inscreve para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus, para que este vídeo chegue a outras pessoas e nós podemos sim também crescer aqui, né, nesta plataforma, e levando sempre a palavra de Deus com amor, com propósito, sabendo que o Senhor, que essa palavra ela é necessária e da urgência que é para que as pessoas conheçam e busquem serem transformados, né? O amor que esses irmãos tiveram, nós possamos ter também nos dias de hoje. Então, o tópico 3, o evangelho da incircuncisão, subtópico 1, reconhecido entre os apóstolos. Paulo descreve que teve o seu trabalho de chamada reconhecido entre os apóstolos de Jerusalém. Eles reconheceram, os de Jerusalém, reconheceram, vamos conferir aqui, ó, na passagem de Gálatas 2, 9, e conhecendo Tiago, Cefas e João, Paulo escrevendo, né, que eram considerados como as colunas da igreja, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, ou seja, abraçaram os irmãos, reconheceram em comunhão comigo e com Barnabé, que estava ali juntamente com Paulo, para que nós fôssemos aos gentios, para que pregássemos a palavra aos gentios, e eles aos da circuncisão, né? Está falando do povo dos judeus. E em seguida com uma recomendação ali de que cuidasse dos pobres, ou seja, eles corroboraram, eles reafirmaram, eles carimbaram o evangelho, a realização, o projeto de Deus na vida do apóstolo Paulo na pregação do evangelho. O professor também poderá conferir Gálatas 2,6, lá na última frase que o apóstolo Paulo fala que nada me comunicaram, nada me corrigiram, nada me redarguiram. Não, em nenhum momento eles chamaram a atenção de Paulo, pelo contrário, recomendaram a Paulo. A recomendação dos apóstolos, os apóstolos de Jerusalém pediram que a missão aos gentios, que nessa missão eles não se esquecessem dos pobres. Os de Jerusalém recomendaram aos que iriam pregar aos gentios, aquela equipe que estava ali, que não se esquecesse do pobre. Por quê? Porque viúvas, órfãos dependiam muito da caridade, do amor de outras pessoas para que pudessem sobreviver. E Cristo, o Evangelho de Cristo, ele faz isso na vida do pecador, transforma. E um dos frutos do Espírito, que está aqui mesmo, né, na carta aos Gálatas, fala sobre o amor, né, sobre esse desejo de ajudar o próximo, de ajudar o irmão. É exatamente isso que o Espírito Santo de Deus se mover em nossas vidas. 2 públicos e uma mesma mensagem. Ou seja, nem todas as pessoas que são alcançadas pelo Evangelho são da mesma cultura. Nem todos. O importante é que o Evangelho chegue a todas as culturas. O Senhor usará pessoas com idioma, por exemplo, português, inglês e outros idiomas, e ali serão pregadas a palavra de Deus, que será o mesmo Evangelho. O Evangelho é o mesmo, mas é possível que a mensagem seja mais facilmente aplicada a um grupo cultural do que a outro. E cabe a quem está apresentando as boas novas ter essa sensibilidade para a comunicação do Evangelho. O apóstolo Paulo tinha essa sensibilidade, que nós já falamos. Ele entendia que o público-alvo dos irmãos de Jerusalém era os judeus, e os judeus também, os irmãos de Jerusalém, entendiam que o público-alvo de Paulo era um outro público, mas eles tinham o conhecimento, o discernimento do Espírito Santo de saber que ali estavam pregando a mesma palavra, a palavra de Deus, e nós precisamos também
ter esse entendimento, né, da estratégia. Se vamos pregar para, por exemplo, mendigos, pessoas que estão de rua, nós levarmos a palavra de Deus, levarmos o alimento, ao visitarmos pessoas que estão afastadas, nós orarmos para que Deus possa tocar no coração dessas pessoas, e assim, cada momento, cada estratégia, o Espírito Santo dá a palavra certa e nós possamos sempre estar trabalhando, sempre pedindo o auxílio do Espírito Santo de Deus, entendendo que fomos chamados, assim como o apóstolo Paulo, Barnabé, assim como os discípulos, outros apóstolos, Tiago, Silvano, Epafrodito e outros que pregaram a palavra de Deus, pregaram entendendo que foram chamados para realizar a vontade de Deus, pregando este evangelho verdadeiro, e assim alcançaram muitas almas. E é o propósito também dos nossos alunos, os nossos jovens, né, em sala de aula, que eles entendam isto e vivam de forma que agradem a Deus. Amém? Irmãos, eu quero só dizer que se tiverem alguma dúvida, por favor, comente e faremos o possível para ajudar os nossos irmãos. Se tiver algum auxílio aí, subsídio, comenta também, venha nos ajudar. E eu separei aqui uma dinâmica, como eu havia afirmado ali logo no início, que para ajudar o professor em sala de aula. E o título dessa dinâmica é Falso Irmão ou Verdadeiro Irmão. O objetivo desta dinâmica é ajudar os jovens a identificar posturas, ensinos, atitudes que se alinham ao verdadeiro evangelho e aquelas que representam o legalismo, ou seja, os falsos ensinos, a religiosidade vazia, como os judaizantes afirmavam ali, como no conflito em Paulo, né, e exatamente os judaizantes. Materiais. O professor precisará de um mural ou um quadro. E neste quadro ele vai colocar de um lado verdadeiro irmão e do outro falso irmão, né? Colocou verdadeiro irmão, fez a linha, do outro lado falso irmão. E os post-its, né, um papel esse aqui com adesivo, escrevendo frases. O professor escreverá as seguintes frases ou frases deste tipo nestes post-its. Frases, vou citar aqui para os irmãos. E também vou deixar o PDF aqui para baixar, tá? Estarei citando, mas o professor poderá baixar aí na descrição. Então as frases são as seguintes. A pessoa ensina que a salvação é só pela fé em Jesus. A próxima, diz que só vai para o céu quem guarda o sábado. Crê que Jesus é suficiente, mas impõe regras humanas aos outros. Ajuda alguém por amor, não por obrigação. Ensina que precisam ser batizados e jejuar para merecer a salvação. Aceita novos convertidos com amor, mesmo que ainda estejam aprendendo. Critica pessoas que não usam roupas iguais às da igreja. Então, essas frases ou frases como essas deverão ser escritas, né? Verdadeiras, frases que são afirmações de pessoas que são verdadeiramente cristãos e pessoas que não são cristãs, né? Os falsos crentes ou os falsos irmãos, como afirma o apóstolo Paulo. E o próximo passo, o professor vai dividir os jovens em duplas ou trios, e cada grupo o professor vai entregar para cada grupo um post-it com a frase. Após lerem em voz alta, eles deverão debater rapidamente e decidir se esta é uma atitude de um verdadeiro crente, de um verdadeiro irmão, ou se esta é uma atitude de um falso irmão. Por exemplo, se no post-it lá no papelzinho do irmão, de um dos grupos, esteja escrito que só vai para o céu quem guarda o sábado. Então eles vão debater, mas isto não, Jesus ele morreu na cruz, então eles irão ali debater, explicar e tal, e vão chegar à afirmação de que é um falso irmão, um irmão que afirma isso, ele é um falso irmão. Então vai pregar lá do lado do falso irmão, isso vai reforçar o entendimento da lição entre os alunos. Então o professor ele vai também entrar em cena explicando o porquê e também com base bíblica, também muito aqui em Gálatas mesmo, mas também poderá utilizar outros versículos também que reforcem a afirmação verdadeira ou que explique que a informação falsa ela está indo em desacordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus. O versículo-chave: não nos submetemos nem por uma hora, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Gálatas 2:5. Aplicação final: para que os alunos entendam que a igreja ainda hoje enfrenta pressões religiosas e legalistas, e que precisamos conhecer o evangelho verdadeiro e não nos envergonhar, assim como Paulo fez. Nem tudo que parece espiritual é bíblico. Preciso é discernimento, esse discernimento que vem da palavra e da ação do Espírito Santo, que nada precisará ser adicionado ao evangelho de Cristo. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e eu espero, meus amados irmãos, na próxima lição.